Em mãos temos o Bizarre Anomaly. Bizarre Anomaly, ele é um tipo ataque que gira para a dupla direção, que foi bem que eu disse que ia fazer com a lente e consegui fazer ele. Só que assim, ele teve algumas mudanças. Ele ia ter aquela estrutura vermelha, só que quando estava fazendo teste off, ela estava fazendo com que ele não conseguisse girar e ele estava impossível de ser lançado. Então ele teve algumas modificações e o peso dele foi um pouquinho reduzido. Ele é pesado, só que assim, é um pouquinho pesado, ele é um pouquinho pesado e um pouquinho leve, então é meio que mediano, mas não sei se também talvez ajude ele na eficiência no ataque dele, não sei. Mas isso aqui é só testando também que esse Beyblade ele vai gastar muita resistência, porque ele vai acelerar bastante, por causa que ele é o primeiro que tem ponto de borracha. No futuro talvez aumente o peso dele, se caso der algum problema, mas no geral é isso aqui. E é o seguinte, ele tem dois pontos de contatos, tá? O nome dele é Bizarre Anomaly, antes de explicar o ponto de contato, é porque ele seria uma anomalia, algo desconhecido. Você vê a cor dele, é meio marrom e tal, né? Bem diferentona, ele é de dupla direção, então ele gira tanto para esse sentido e tanto para esse. E você vê que o formato dele não é exatamente igual, é um pouco desalinhado. Aqui, né, ele tem dois pontos de contato, só que ele tem um ponto específico que eu deixei, mas é um ponto que eu considero forte, mas ao mesmo tempo perigoso, que é esta pontinha aqui que você vê. Essa pontinha aqui, quando bate no oponente, vai causar um recuo muito grande. Mas por que que eu digo que essa pontinha é perigosa? Porque às vezes ele pode bater de um jeito no Beyblade que pode acabar danificando ele, como no caso desse aqui que eu tava testando em off contra o palitinho. O que acontece é que ele bateu aqui no palitinho, ó, e o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, então pode acontecer isso com alguns bays, então, mas tipo assim, eu deixo essa pontinha aqui por enquanto. Se caso essa pontinha der muito problema mesmo, eu vou dar um jeito de tentar remover ela, mas no geral, é isso aqui que eu tenho dele. E eu vou botar ele para enfrentar alguns oponentes. Talvez ele não seja um dos melhores baits não, tá? Eu não tô com... Sei lá. Tipo assim, se eu deixar ele muito pesado, ele não vai conseguir acelerar com ponta de borracha. Mas vamos lá. Isso aqui, temos aqui os oponentes que ele vai enfrentar. Tipo defesa, o Smash Dragonf. Tipo resistência Bimeli, claro, Bimeli. Que tá danificado aqui em cima, que foi o Apollo, né? Tipo equilíbrio. Eu botei assim na posição errada, o Sword Knight e por fim o L-Dragon, o Blast L-Dragon, que tá ponta a ponta, né? As batalhas serão até 2 pontos com a regra de pontuação, vitória por resistência 1 ponto, lançamento por fora da arena 1 ponto. Então vamos lá e ver como é que esse B vai se sair. Vamos começar contra o Smash Dragon. Vamos lá. E lembrando que dependendo da rotação, ele vai bater de um jeito diferente, já que os pontos de impacto dele não é tão igual assim. Vamos lá, vou fazer logo antes um teste de giro com vocês. Você vê que ele acelera, né? Mas a resistência dele é bem pouca, porque a ideia dele é bater rápido, é bater forte no oponente, tá? Talvez um pouco de peso ajude demais ele no futuro, talvez, né? Mas vamos lá, vamos começar pelo Smash Dragon, entrando na arena. E o Bizarre Anomaly no gira direita. Quando eu falei que aquele ponto de impacto bate forte, não é brincadeira não, tá? E uma coisa, quando eu digo que esse ponto de impacto é perigoso, você pode ver aqui, ó. Você perceber, tá vendo esse arranhado aqui? Pois é, foi aquele ponto de impacto pequenininho, então ele sim, ele pode acabar danificando os bases assim, amassando. Porque se fosse ponto de plástico, tô com medo dele coisar o Knight. Mas você pode ver que deu empate a batalha, mas você pode ver que o impacto é muito forte. Vai pra muito longe. Ele pega naquele dentinho. Ele foi jogado pra fora. Vitória do overfinish do Dragonf 1-0. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Dragonf e o Anomaly. O quase nada foi do Anomaly. Ele saiu depois para fora da arena, né? A ponta de borracha ainda segurou um pouquinho, mas é 1-1
Cara, eu me pergunto como é que aquele pontinho de impacto de nada, esse pontinho tão pequenininho, causa um recuo tão forte. Mas vamos lá, tá empatado. Vamos ver quem que ganha. Ainda nos gira direito. Ah, deixa eu ver. Dessa vez aconteceu algo bem diferente. Cara, dá pra colar, mas na moral, ele bate muito forte, cara. Que soltou a ponta do Dragon. Meu amigo. Ok, mas ele. Ô, mano, lembra que eu falei que eu ia tentar tirar o ponto de impacto dele e tal, porque eu não tava conseguindo, então meio que não vai precisar mais, acabou rompendo. Vou ter que girar à esquerda esse cara nas batalhas aqui. Então vamos lá, ele vai estar girando à esquerda, eu sei que tá um pouco aberto, mas depois quase, então eu vou ter que girar somente à esquerda, aí ele vai enfrentar a Bimeli, vamos lá. Eu me pergunto se ele ainda vai conseguir bater, mesmo sem aquele dentinho mais, cara. Eu não esperava que ia voar mesmo. Caramba. Vamos lá. Oh, mas ele bate forte. Cara, ele tá com a Bimeli pra fora da arena. Muito tipo ataque tem dificuldade pra jogar essa Bimeli pra fora. E ele conseguiu. Ok, então, né? Peso não é tudo, né? Ok. 1-0. Vamos lá. Bimeli. E o Anomaly. Eu acho que esse bem não precisa aumentar peso, não. Só um tapa. Um único tapa. Eu acho que aquele pontinho de impacto não vai fazer falta, não. Próximo oponente, o Sword Knight. Vamos lá. Sword Knight. E a Anomaly. O Anomaly. Bora pular logo pro ali, dragão. Vamos lá. Vai estar girando à esquerda ambos, né? Aí que vai ser difícil. Meu amigo. Esse bem bate muito forte. Eu tenho que parar por aqui porque ele danificou ainda mais aqui, ó. Você vê que ele abriu aqui, eu vou colar, mas... Na moral... Cara, que B é esse? Ele derrotou a Bimeli, que é difícil. Quebrou o LK12. O LK12 não, o Dragon. E ainda quebrou esse cara, que é difícil ajeitar algumas vezes, hein? Meu amigo. Ô, mas colar isso aqui vai ser um ó. Mas, falando sério. Bater forte, bateu, bate. Mas eu vou colar ele e esperar ele cegar, beleza? Mas é isso, se tiver gostado, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá? Eu tô surpreso, eu pensava que ele ia ser um bem fraquinho, mas não. Ele até que bate bem forte. Tô vendo que esse aqui ele vai causar algumas quebras, né? Então ele vai ser um bem perigoso, para dizer o mínimo.